E a gente vai aqui para a primeira questão. Bora lá? Pronto, deixa eu dar uma lida aqui bem rápido, né? Ele fala essa questão de conjuntos muito interessante, muita gente se enrola nessa questão, ela não é uma questão tão fácil de se fazer. Ele fala aí o seguinte: um grupo de alunos de uma escola deveria visitar um museu de ciências ou um museu de história. Olha a questão do conectivo ou, né? Da cidade. 48 alunos foram visitar pelo menos um desses museus. 20% dos que foram, essa parte aqui é interessante, né? 20% dos que foram ao de ciências visitaram o de história e 25% dos que foram ao de história visitaram também o de ciências. Qual o número de alunos que visitaram os dois museus? Bom, aí as alternativas seriam um número primo, né? Um número múltiplo de 7, número divisível por 7, número divisível por 3 ou nenhuma das anteriores. Se vocês prestarem atenção aqui, ele já coloca isso para dar aquela complicada, para você não ficar testando. Vamos passar aqui para a gente ver aqui a situação. Deixa eu passar aqui o slide aqui bonitinho. Ele coloca, considerando os diagramas, aí vamos colocar aqui os diagramas que seguem. Na verdade, claro, coisa fácil. Professor Gibran, é verdade que diagrama é considerado um cálculo? É. Diagrama é cálculo. Não esqueça disso. É considerado como se fosse uma chave. Está na parte da chave de respostas. Aí eu estou colocando aqui. Esse C é o pessoal que, na verdade, só foi ao de ciências. Não esqueçam disso. Esse Czinho aí que está... Esse Czão, não é, Ronaldo? É, isso aí. Tá. Esse Czão que está aparecendo aí é exatamente o pessoal que foi somente ao de ciências. Hzão, pessoal que foi somente ao de história. X foi a ambos. Qual o pessoal que foi ao de ciências? C mais X. Ao de história? H mais X. Voltando aqui, vamos voltar aqui para o enunciado. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Olha que legal. Ele fala desse jeito. Deixa eu ler aqui bem rapidinho. Olha que massa. 20 dos que foram ao de ciências, né, visitaram o de história. E 20 dos que foram ao de história visitaram também o de ciências. Essa é a parte que complica. Deixa eu voltar aqui, pronto. Eu pedi para o pessoal pegar lá no meu Twitter, já essa lista no meu Twitter, Gibramate, né? Essa lista já está disponível, a lista com 6 questões, que talvez a gente consiga fazer todas aqui, já está disponível no Twitter e no Facebook. Vai lá na minha timeline e dá uma descida que já tem lá, tá certo? Eu coloquei pelo ForShared. Enfim, pessoal, equacionando a situação tem-se que. Olha que legal. Pessoal, o que é isso? Ele fala, né? Ele fala aí, 20% dos que foram ao de ciências visitaram o de história. Ou seja, tá aqui, ó, o 0,2, deixa eu colocar aqui 20% dos que foram ao de ciência visitaram a história. Ou seja, 20% dessa galerinha aqui, ó, dessa galera, 20% desse pessoal, que é esse pessoal, ó, aqui, ó, 20% desse todo é exatamente a interseção que foi o pessoal que visitou de história. E logo, aí claro, você vai ter que fazer algumas contas, multiplica o 0,2 pelo C e pelo X, passa, aí vai ficar 0,2x, passa para o outro lado, dá 0,8x, olha que legal, tá aqui, ó. No final você vai ter isso aí, 0,2, C multiplicado por 0,8x, dá uma maravilhosa simplificada, fica 2 e 8, na verdade fica 1 e 4, que você vai ter aqui 2C igual a 8x, e tá aqui, C igual a 4x. Primeira parte da situação, agora vamos para outro enfoque. 25 dos que foram ao de história visitaram também o de ciências. De novo, tá aqui, ó. 25 dos que foram ao de história visitaram também o de ciências. Volta, ó, aqui bonitinho, ó. 25% dessa galera também visitou o de ciências. Ou seja, 25% disso, ou seja, H mais X multiplicado por 0,25 é igual a exatamente X, que foi o que também foi para o de ciências. Pessoal de história, dessa galera daqui que foi de história, também foi para o de ciências. Tá aqui bonitinho, ó, equacionando. 25% desse total foi também para o de ciências, que é exatamente o x que está aqui bonitinho, ok? Bom, dá uma ajeitada, multiplica o 0,25 por h e pelo x, você vai chegar nessa relaçãozinha, 0,25h é igual a 0,75x. Na verdade, você vai ter 25,75, né, dá uma simplificada, você vai ficar que h é igual a 3x. Outra coisa interessante, o todo que tem nessa sala, esse grupo de alunos, se eu não me engano, ele fala aí que foram 48 alunos. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, Czão, XH, 48 alunos. Agora você vai dar uma substituída, né? Você vai colocar no lugar de C 4x, no lugar de H 3x, você vai ter isso aqui, ó. 4x, x e 3x, 48, fácil, fácil.
8x igual a 48. X aqui vale quanto? 6. Ele, no caso, ele quer saber exatamente, né, a quantidade de alunos sobre a quantidade de alunos que visitaram ambos os museus. Ora, é o próprio X, né, a gente já conseguiu encontrar. Bom, então quer dizer que diante desses cálculos aí que vocês estão aí fotografando, não é verdade, na televisão de vocês, quer dizer que a quantidade de alunos que visitaram ambos os museus X, e pelas alternativas no item A, é um número primo, mas 6 não é primo não. Um número múltiplo de 7, 6 também não é múltiplo de 7. Um número divisível por 5, não é. Um número divisível por 3 e nenhuma das anteriores. Ora, você vai marcar aqui bonitinho que é um número divisível por 3. Ok, garoto? Belezinha? Pronto. Vamos aí passar agora aqui, né? Uma questãozinha aqui para Jonaldo, não é verdade? Como é que se diz? Para a gente fechar isso aqui, né? Espero que vocês tenham pego, né, essa questãozinha aí do Forshared. Diga, Ginaldo, quer falar alguma coisa, alguma bronca? Tá perfeita essa questãozinha, foi muito boa, a questão que envolve conjuntos, né? Sempre deixa eu tirar aqui meu óculos. Tirar seu óculos. Que eu estava lendo aqui né? Então, sempre está aparecendo a questãozinha envolvendo conjuntos e tal, e você tem que estar atento exatamente a essa dica importante que o professor Gibran falou a respeito de porcentagem, né? 20%, 25%, você tem que estar atento a essa representação. Quando você quiser calcular uma determinada porcentagem, né, você faça essa representação decimal que facilita, agiliza os cálculos. Tranquilo? Você vai ter esse processo. Se você quiser dar vamos supor, um aumento de 20% em cima de um valor nominal que você tem, então você pega esse valor, aumento de 20%, você multiplica esse valor por 1,20 ou 1,2 pode ser, né? Se quiser dar um desconto, você vai descontar, desconto de 20%. Então, você pega o valor que você tem, né, multiplica por 0,8. Por que 0,8 ou 0,80? É porque você descontou do inteiro, você tirou 20%, você tirou 0,2. Então, o inteiro menos 0,2 vai ficar o quê? 0,8. Então, você está dando automaticamente, quando você pega um valor e multiplica por 0,8, é porque você está descontando 20%, certinho? Quando você multiplica um valor por 1,2, é porque você está dando um aumento, um acréscimo de 20%. Tranquilo, tudo bem? Gibran, você vai fazer a próxima questãozinha aí? Pode ser, Pode ser? Pode ser, né? passei. Pronto. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu só tirar isso aqui, né? Pronto. Okay. Vamos lá, questãozinha aqui no caso, uma questãozinha de matemática básica, né? Muito tranquila. Aí vamos dar uma lida aqui. Um bar vende suco e refresco de tangerina, né? Aí fala, ambos são fabricados diluindo em água e um concentrado aí no caso desta fruta, tá ok? Matemáticazinha básica aqui que no caso o Enem, principalmente. O Enem adora, não é verdade? Então tá aqui, ambos são fabricados, né, diluindo em água, né, em água, um concentrado dessa fruta. As proporções são de 1 parte de concentrado para 3 de água. No caso do suco, 1 parte do concentrado para 6 de água. No caso do refresco, não é verdade? O refresco também poderia ser fabricado diluindo X partes de suco em Y partes de água. Se a razão X sobre Y fosse igual a quanto? Então, ó, pessoal, não vamos ficar aí pensando que é uma questão tão simples não, que aqui ela é bem complicadinha. Fala de novo, vamos dar uma desenrolar aqui. Tá lá, o bar, né, o bar vende suco e refresco e tangerina. Ambos são fabricados diluindo em água, né, um concentrado dessas frutas, né? As proporções são que 1 parte de concentrado para 3 de água, você faz o tal do suco. Já 1 parte de concentrado de 6 de água já não é mais suco, ele chama de quê? Ele chama de refresco, tá ok? É mais fraquinho, vamos assim dizer, não é verdade? Bom, enfim, aí ele fala, o refresco também poderia ser diluído em X partes de suco e Y partes de água, se a razão X sobre Y fosse, no caso aí, igual a quanto. Então, aqui é a questão mais complicada, você vai ter que, passa aqui para cá, aí você vai ter que, no caso aí, passa para cá, para eu aparecer, opa, de volta. Você, no caso aqui, tem que ter aquela ideia de fração, né? Às vezes o que falta, né? O que é que está faltando. Você às vezes, sei lá, muitas vezes eu estou dando aula, estou passando aula, o cara fala, pessoal, olha,
5 sétimos, falta quanto para um inteiro? 5 sétimos, falta quanto para 2 sétimos? Então tomem cuidado com isso, questão de soma, de subtração, de fração, multiplicação, que a galera, queira ou não queira, ainda dá aquela enrolada, aquela questão de fração mista também, que é a parte inteira e a parte decimal, que dá a impressão que está multiplicando, que na verdade não está. Então tomem cuidado com isso aí, tá certo? Belezinha? Pois bem, vamos lá, vamos adiante. O que é que acontece? Passa para cá, para o computador de novo. Vamos para a resolução aqui da questão. Então, de novo, o que é que a gente tem? A gente fala aqui de novo, vamos voltar aqui para ler mais uma vez, na verdade. Ele fala que para você fazer, né? Para você fazer o primeiro, o suco, né? São 3 partes de água e 1 de concentrado. Já o refresco, são 1 concentrado e 6 de água. Bom, o refresco também poderia ser diluído, né, em X partes de suco e Y parte de água, se a razão fosse de Y, X para Y. Fosse igual a quanto? Aí vamos ver isso aqui. Deixa eu passar aqui rapidinho. Olha só. Se o preparado, né, de suco é feito na razão de 1/3, né, se o preparado de suco é feito na razão de 1/3, ora, significa aí, né, cadê? Que para 1 copo de concentrado, adiciona-se 3 copos d'água. Então, tem 4 copos de suco. A gente está aqui melhorando a situação. Então, de novo, se o preparado de suco é feito na razão de 1/3, na verdade, está aqui bonitinho, ó. Se o de 1/3 significa que 1 copo de concentrado adiciona 3 copos aí no caso de água, ok? Aí ele fala, tem-se então aí no caso, 4 copos de suco. Vamos passar aqui, pronto. Um concentrado e 3 de água, 4 copos de suco, ok? Bom, o que é que vai acontecer? Preste atenção. Aí, vamos para outra parte, que isso aqui que a gente falou foi sobre o quê? Foi sobre, no caso, o suco. Vamos ao refresco. Olha só. Se o preparado de refresco é feito na razão de 1/6, significa que para 1 copo de concentrado, eu vou adicionar 6 copos de água. Tá ok? Belezinha? Entenderam? Pronto. O que é que vai acontecer? Então, a gente vai ter 7 copos. Então, equação aqui, ó, 1 copo de concentrado, 6 de água, 7 copos de refresco. Bom, vamos mais. Deixa eu passar aqui. Para transformar suco em refresco, eu tenho que acrescentar mais o quê? Mais 3 copos de água, não é verdade? No suco. Logo, a razão de suco para água é de quanto? É de 3 para 4. Olha que interessante, não é verdade? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui, ó. Isso aqui é o suco, né? Ou seja, 1 copo de concentrado e 3 de água dá 4 copos de suco. 1 copo de concentrado e volta. 1 copo de concentrado e 6 de água dá 7 copos de refresco. Mas eu quero transformar esse suco em refresco. Então, eu tenho que colocar quantos copos de água? Ora, para eu transformar esse rapazinho aqui, ó, cadê a setinha? Pronto. Para eu transformar esse rapaz que é suco, para eu transformar ele em refresco, eu tenho que colocar aqui, ó, mais 3 copos de água. Ou seja, para transformar aqui, ó, suco em refresco, tem-se que acrescentar 3 copos de água no suco. Logo, a razão de suco para a água seria, no caso, de 3/4. Se você for olhar direitinho, a alternativa correta seria, no caso, a alternativa D. Ou seja, é uma questão, passa para cá bem rapidinho isso. Perceba que é uma questão, né, que você tem que ter um certo raciocínio em relação à fração. É aquela velha história da matemática básica. O meu amigo, deixa eu quebrar aqui o raciocínio, que é Eduardo, não é? Eduardo Domingos aqui, ele está pedindo para eu dar um alô para ele e comentar porque é que eu estou com a camisa do ICDC. Eduardo, eu sou do metal, Eduardo, tá certo? Mas vamos voltar aqui para a fração. Pessoal, então de novo, toma cuidado com essa partezinha de fração, porque o Enem, né? O Enem cobra muito razão e proporção, né? O Enem cobra também o quê? Regra de 3, fácil ele cobra regra de 3. Juros simples, juros compostos, né? Essa parte de percentual ele cobra bastante. Inclusive a gente também está preparando já uma aula, né? Aí no caso de percentual, para a gente passar aqui na TV União, tá certo? Com os alunos aqui, tá certo? Da TV União. Amigo Jonaldo, próxima questão aí, já está preparado para a próxima questão ou não? Vamos nessa. Vamos nessa? Vamos embora. Vamos embora. Tem algum alôzinho aí pra gente passar pra galera? Só por enquanto, agora só até agora o Eduardo que estava falando aqui, querendo falar o tempo todo da minha camisa, só isso por enquanto. Beleza, então vamos embora para a terceira questãozinha aí no ar. Pode botar, Jonathan, no ar. Aí, beleza. Terceira questão. A proprietária da floricultura Flores Belas possui 100 rosas brancas e 60 rosas vermelhas e pretende fazer
o maior número de ramalhetes que contenha cada um o mesmo número de rosas. Quantas rosas de cada cor deve possuir cada ramalhete? Então, ó, tá aí as alternativas: 5 rosas brancas, 5 vermelhas, 4 rosas brancas, 5 vermelhas, 5 brancas, 3 vermelhas, 10 rosas brancas, 5 vermelhas. Bom, vamos embora voltar de novo a questãozinha. Então, ela tem 60 rosas brancas e 60 rosas vermelhas. Então, ó, você vai lendo a questão, já vai grifando a informação numérica, né? E ele pretende formar o maior número de ramalhetes que contenha cada um o mesmo número de rosas de cada cor, tá? Ronaldo, deixa eu dar uma Fica deixa à vontade, aqui. fica à vontade. Dividir, ele quer dividir em tamanhos o quê? Tamanhos iguais. Máximos. É iguais, é claro, iguais. Ou seja, dividir em tamanhos máximos e, como o Ronaldo falou, iguais. Dividir em tamanhos máximos, passa para cá, ó, passa para cá. Dividir em tamanhos máximos e iguais. Isso lembra o quê? Divisores máximos M, D, C, tá certo? Ronaldo, com você, vai lá. Máximo divisor comum, tá certo? Máximo divisor comum, né? Então, o que é que acontece? Vamos embora. Passa para mim aqui, Jonathan. Eu apareci, não foi? Foi. Ainda bem que eu não estava fazendo nada demais. Exatamente, não. Nunca está. Nunca. Olha, ainda bem que nada. Então vamos nessa, galera. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Então, ó, fique atento a esses dois conteúdos que sempre está aparecendo, tanto na UFRN como no Enem, tá? Então, como o Gibran falou aqui perfeitamente, então a intenção, qual é o comando da questão, né? O comando é que ela está pedindo para você fazer o quê? A proprietária da floricultura, ela quer dividir o ramalhete, tá? E pretende fazer o maior número de ramalhetes. Então, ó, ela vai pegar essa quantidade de flores que ela tem, né? E vai dividir de forma que seja o maior número de ramalhetes, né, possível. Então, vamos embora lá para a solução, Jonathan. Fazer, como você está vendo na sua telinha, o maior número de ramalhetes com quantidades iguais, na realidade, é você dividir o 100 e o 60, tá certo? Em tamanhos máximos, tá? Então, a gente vai ter que calcular o máximo divisor comum entre 100 e 60, que o processo é semelhante ao mínimo múltiplo comum, agora com um detalhe, né? Quando você tiver, tá aí, ó, colocando já os números primos para dividir, você deve colocar somente como o próprio nome do assunto, né? O comando diz máximo divisor, tem que ser um divisor o quê? Comum. Tá certo? Então, o número que você vai colocar aqui, ó... Como meu sobrinho Rodrigo fala, o mais grande. Né? O mais grande, tem que pegar o mais grande, o maior, na verdade. E tem que ser o quê? Um divisor comum. Número 2 divide 60, divide 100, ó. 50, 30, ainda dá por 2, ó. Continuando aqui, ó. 25 e 15, opa, já não dá mais por 2, né? Se nós estivéssemos extraindo o mínimo múltiplo comum, tá? O que é que eu colocaria aqui? Seria 3, porque o 15 é divisível por 3, né? Como nós estamos, né, querendo encontrar o máximo divisor comum, você vai ter que colocar somente divisores comuns, né? Então, ó, 5, divide o 25 e 5, 5 e 3. Pronto, tá aí, ó. Feito o máximo divisor comum, né? Deixa eu falar que vale salientar também que no caso agora o 5 e o 3 são chamados números primos entre si. Ou seja, o único número que consegue dividir ambos ao mesmo tempo, passa para cá bem rapidinho, que agora eu não estou fazendo nada, né? Vale salientar também que não tem nenhum número diferente de um que consiga dividir o 5 e o 3 simultaneamente. Então, nesse caso, no máximo divisor comum, você simplesmente, o quê? Você para. Outra coisa também que existe e gera uma certa confusão aqui é o seguinte, é que muita gente pensa, né, na verdade, o professor, primos entre si, os dois têm que ser primos? Obrigatoriamente, não. Por exemplo, 10 e 9, tudo bem. Nem o 10 nem o 9 são primos, mas entre si eles são considerados números primos, tá certo? Pessoal, passar aqui a vez para o Ronaldo, mas claro, antes eu vou não deixar de mandar o pessoal aqui que está no Facebook aqui vendo a gente, a Carla Alves, né? E o Bruno Felipe Rebouças. Vai lá, Ronaldo, é com você. Bom, continuando a nossa questão, pode passar para a telinha, Jonathan. Máximo divisor comum, tá aí, ó, já extraiu o máximo divisor comum, máximo divisor. Então, o que é que você tem, ó? Qual é a conclusão que você chega? Tá aí, ó, máximo divisor comum entre 100 e 60 igual a 20, ou seja,
Pense 20 ramalhetes de rosas com 5 brancas e 3 rosas vermelhas. Percebam que essa informação, ó, já está destacada ali embaixo, ó, destacada aqui de rosa. A quantidade de rosas de cada cor já está destacada aqui embaixo, ó. Ou seja, o ramalhete, as rosas brancas, que era a quantidade de 100, eles, ó, em cada ramalhete vão ter quantas rosas? 5 rosas. As rosas vermelhas, que o total de rosas vermelhas eram 60 rosas, em cada ramalhete, ó, vão ter 3 rosas vermelhas. Perceba o seguinte, ó, nessa questão, quando você extrai o máximo divisor comum, quais são as informações que você obtém aqui? Já está resumido aqui nessa frase, ó. 20 ramalhetes, o total de ramalhetes e a quantidade específica de cada tipo de rosa. Está aqui embaixo, ó. 5 brancas e 3 vermelhas. Então, ó, no que você extrai o máximo divisor comum, no que você calcula o máximo divisor comum, você tanto tem a quantidade total de ramalhetes, como a quantidade de cada tipo de rosa por ramalhete, né? Então, ó, já apareceu aí embaixo a alternativa correta, letra C, 5 rosas brancas e 3 rosas vermelhas. Ok? Tudo bem? Pode voltar comigo aqui, Jonathan, né? Caro vestibulando, você que vai fazer o Enem, você tem que estar, mais uma vez, ó, reforçando, você tem que estar atento a esse tipo de conteúdo. Máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, né? Operações com números decimais, com frações, tá? Sempre está aparecendo. E fique atento ao comando da questão, né? Como nesse nosso exemplo que nós fizemos agora, o comando da questão era o quê? Dividir, certo? Dividir no maior tamanho possível. Então, máximo divisor como você falou, em comum. tamanhos iguais, né, João? É, exatamente. Tranquilo? Gibran, alguma colocação aqui? Não, tô tranquilo. É uma questãozinha. Eu acho que esse tipo de questão, na verdade, claro, o Enem cobra também, mas a UFRN praticamente todo ano coloca uma questãozinha, e geralmente ela coloca alternando MMC e, no caso, MDC. Questão de MMC é quando tiver um período, uma repetição, a frequência, sei lá. Às vezes o cara coloca, sei lá, dois faróis, né? Dois faróis, eles estão piscando, cada um pisca a cada 5 minutos, outro pisca a cada 3 minutos. Se eles piscarem simultaneamente agora, há quanto tempo eles vão piscar novamente, né? Então isso já é questão de quê? De MC, que você tem que tomar cuidado aí com isso, tá certo? Bom, tem outro rapaz aqui, mandar um abraço aí para o Israel Costa, falou que tá ligado aqui na gente pelo Facebook, tá assistindo nossas aulas. Então toma cuidado, de novo, eu aconselho, né, essa questão do MMC e MDC, que é a velha matemática básica, mas que cai com frequência, né, na UFRN, não é nem, mas a UFRN costuma muito colocar isso aí, tá certo? Belezinha?